Boa tarde, meu nome é Saulo Popov Zambiasi, eu sou o professor da disciplina de Inteligência Artificial. Essa webconferência, na verdade, ela é para mostrar algumas curiosidades em relação à inteligência artificial, que não são complementadas pela disciplina, não são abordadas na disciplina, mas que são importantes também, principalmente porque ela, digamos, são assuntos bastante em ênfase hoje no mercado de software, né? Então, vamos vir aqui. O que eu vou apresentar aqui, certo, é em relação a chatbots e assistentes virtuais, ok? Na verdade, o que são esses esquemas de chatbots, né? Então, o pessoal que vem muito falando hoje em dia em relação por exemplo, tu tá lá, digamos, num site de vendas ou alguma coisa assim, de repente aparece um chatzinho ali para você conversar, e muitas vezes não são uma pessoa, não é uma pessoa que está ali, mas é um chat, também é alguma coisa que está conversando com vocês, né? Então, isso é o que a gente chama de chatbot, tá? Então, ele é um programa de computador que, em geral, ele simula a conversa com uma pessoa, tá? Então, é como se você estivesse conversando com uma pessoa e ele vai tentar responder perguntas, conversando com os clientes, de forma que a pessoa entenda na forma de linguagem natural, como a gente acostumado, né? Então, eles podem ter o nome de chatbot, ou chatterbot, ou chatter, né, que é uma pessoa que conversa, né, ou um robô, software, etc., né? Então, na verdade, digamos, existem várias formas de se trabalhar, de se tentar utilizar o chatbot, né? E, por exemplo, vocês vão encontrar muito em sites de vendas, em universidades, em vários locais para ajudar você a encontrar algumas coisas que você quer. Diferente um pouquinho dos assistentes virtuais, certo? Os assistentes virtuais, eles já vão um pouco mais além. Eles tentam auxiliar você a fazer coisas. E aí começa a entrar no esquema da Siri, por exemplo, ou a gente pode pegar, por exemplo, a Alexa, né, que são, ou mesmo o Google Assistente, que você conversa com o chat, muitas vezes conversando mesmo, em palavras mesmo, falando, e o chat vai tentar te ajudar com alguma coisa, né? Esse botzinho, esse robôzinho vai tentar te ajudar a fazer alguma coisa. Que tipos de coisas eles podem fazer? Ou eles podem gerenciar uma casa, eles podem te ajudar a encontrar um restaurante, eles podem te ajudar a encontrar alguma pessoa, localizar ou mandar um e-mail, etc. Então, são várias coisas que esses assistentes virtuais podem fazer. Eles estão bastante em ênfase hoje, principalmente nos dispositivos móveis que a gente utiliza, né, que ele facilita. Então, você às vezes está em trânsito, você quer fazer alguma coisa e você só fala para ele te ajuda. Inclusive, já existem alguns carros que já estão trabalhando com assistentes virtuais para fazer algumas operações que não envolvam problemas de segurança, por enquanto. Esses princípios eles são atualmente bastante importantes para a empresa. Então, por exemplo, para trabalhar com interoperabilidade, modularidade, virtualização, informações em tempo real. Então, trabalhar com a parte de autonomia. Então, tem muitas empresas hoje, por exemplo, entrando na parte de indústria 4.0, em que nós temos o operador 4.0, que eles vão conversar com as máquinas, certo? Em linguagem natural. Essas máquinas vão tentar responder e fazer coisas para as pessoas. Esse tema não é novo, então já vem trabalhado faz anos, tá? Só que existem ainda algumas complexidades para se trabalhar em relação à parte de interoperabilidade, né? Então, fazer assistentes mais inteligentes para se conversar com as pessoas, entender melhor o que as pessoas conversam, né? E existem várias coisas ainda para se trabalhar em cima disso. Então, não é um assunto, digamos, já batido. Por mais que tenha vários chatbots que vocês vão encontrar por aí, eles são bastante limitados em vários sentidos, né, em vários níveis de inteligência. O primeiro chatbot foi o Elisa, tá? Deixa eu ver aqui. O primeiro chatbot foi o Elisa, certo? E foi lá em 1900, não foi em 96, não, desculpa, a data ali está errada, é na década de 50, certo? O primeiro chatbot foi o Elisa, que ele simulava como se fosse uma psicóloga conversando com uma pessoa. Por meio de uma sentença digitada pelo usuário, ele identificava algumas palavras-chave, alguns coringas
digamos, nessa frase, e ele tentava responder com, digamos, com uma certa precisão que a pessoa precisava, né? Em geral, se trabalha com a manipulação de palavras, então você pega palavras, vocês testam coringas em cima dessas frases, certo? Tenta identificar esses padrões em relação a qual é a pergunta que ele consegue responder, certo? Muitas vezes eles não conseguem responder, eles podem responder com alguma resposta genérica. Depois houveram muitos clones desse ELIZA, que surgiram depois, né? Inclusive tem o ALICE, que é Artificial Linguistic Internet Computer Entity, né? Que foi uma evolução desse ELIZA, certo? Só que eles trabalharam em cima de uma coisa mais nova, puxaram ali uma estrutura de linguagem de marcação, que foi o XML, e eles criaram o IML, que é Artificial Intelligence Markup Language, certo? Foi um padrão ainda usado bastante hoje, certo? Então, por exemplo, teve o IML e hoje já existe o IML2, certo? Que eles servem de base para muitos chatbots e existem vários motores para interpretar esses IMLs, ok? Um dos primeiros chatbots brasileiros, certo? Assim, digamos, podemos citar bastante em ênfase, não que se tenha sido o primeiro, mas foi em 1999 do Alex Primo, certo? Foi um trabalho de faculdade ali, que foi o CIBEL, de universidade, que ele servia para responder algumas perguntas relacionadas à educação. Agora vamos falar um pouquinho sobre, digamos, de onde vem essa ideia do chatbot. Então, na verdade, se vocês forem pegar lá para trás a ideia de Alan Turing, ele criou, digamos, como se fosse um teste. Então, como é que a gente sabe que o computador é inteligente? Aí ele falou o seguinte, ó, se o computador conseguir te enganar, certo? Enquanto conversa com você, você achar que aquilo é uma pessoa, então, de repente, o computador é inteligente, né? Então, como que seria o sistema de trabalhar em cima do teste de Turing? Então, imagina que você está num conjunto de chat, conversando com mais 3, 4 pessoas, certo? Então, tu tá lá conversando e com todas essas pessoas e você vai tentar adivinhar quem que é digamos, o bot ali, quem que é o robô que está conversando com vocês. Se não descobrir em um determinado período de tempo, então quer dizer que aquele computador, aquele robô, ele é inteligente. Então essa seria a premissa. Em geral, o teste é feito com vários especialistas em várias áreas, eles tentam ficar conversando entre si, entre o bot, né, e tentando descobrir, certo? Existe um teste mais elaborado, que é o teste físico do teste de Turing, que seria o seguinte: através de visão computacional e vários outros elementos, você iria conversar com um robô de verdade e tentar identificar se ele é robô. Então, a gente pode pegar aqui como referência um pouco Blade Runner, o filme de Blade Runner, que eles faziam todo um teste lá para identificar os androids, né? Mas é claro, então esse teste ainda não foi conseguido por vários motivos, é claro, né? Mas pretende-se ainda testar esse teste mais futuramente. Mas é claro, isso diria que o computador é inteligente, né? Então coisas assim pensar. Então foi apresentada uma ideia para se por essa ideia do Turing, do teste de Turing. Ou seja, realmente o computador seria inteligente se ele conversa com você, te engana, como se fosse uma pessoa. Então, o que dizia o esquema da sala de Turing? Então, desculpa, sala chinesa. Então, você pegava um operador dentro de uma sala, certo? Ele entende chinês, digamos, né? Na verdade, quem entende chinês é o carinha que está colocando o bilhetinho ali. Se vocês podem olhar a figura ali à direita embaixo, ele está colocando ali um bilhetinho. Esse bilhetinho tem uma mensagem, uma pergunta. O cara dentro da sala, ele não sabe chinês, mas ele tem um conjunto de manual ali que ele consegue pegar aquela informação que ele não conhece, vai olhar no manual, vai fazer substituições e vai responder no outro bilhetinho, devolvendo para o cara que entende chinês. E na sala chinesa, o que acontece? O cara consegue responder para o chinês sem mesmo saber escrever chinês, só procurando no manual ali. Ou seja, não mostra exatamente que tem uma inteligência, ele não sabe o que está acontecendo ali, certo? Ele simplesmente está respondendo com um conjunto de regras.
né? Aí entra toda uma questão filosófica que diz que nós também somos computadores complexos, que no fundo a gente está respondendo muitas vezes naquele concentrado de neurônios ali, sem que aqueles neurônios saibam o que estão fazendo, mas o conjunto complexo disso tudo é que cria a nossa consciência, né, a forma como a gente vê o mundo, né? Então aí vai mais a questão filosófica, que é bem interessante se conversar isso nas disciplinas de inteligência artificial. Tá deixando um pouco essa parte filosófica para lá, voltamos aqui um pouco para o IML, certo? Que é uma linguagem bem interessante, que é legal para se ver. Então, o que é? O IML é um conjunto de condições em ação. Então, você tem um padrão de entrada e você vai tentar responder com um conjunto de respostas, né? Então, existe todo um conjunto de marcação que vai dizer, por exemplo, a IML começa um documento, categoria, marca uma unidade de conhecimento. O pattern seria um padrão de entrada, e o template seria, então, uma resposta para o usuário. Então, a gente pode ver no slide um mini exemplo, um Hello World aqui do IML. Então, o que a gente teria ali em category? A gente teria ali um primeiro pattern, que é um padrão de entrada, que é o Oi. Então, se a gente digitar Oi ali no teclado, ele vai encontrar esse padrão, essa categoria aqui, e ele vai responder com o template. Olá, como vai você, né? Então, ele vai responder para ti assim. E aí você poderia ter várias categorias dentro desse documento IML, e isso você carregaria no motor IML, certo? Esse motor IML, o que seria? Ele seria um dispositivo, certo, de software, que ele identifica todo um conjunto de padrões IML, ele carrega na memória, e aí você manda uma mensagem, ele vai procurar a categoria que bate com aquilo nos padrões, e ele vai responder, né, da forma como um template, ok? Deixa eu voltar aqui. Existem vários interpretadores que são oferecidos tanto na licença livre como aberta, assim, também, né? E muitos também são clones do Alisport, né, que foi criado depois. Então, aqui tem nos slides que estão disponíveis no EVA e também na minha página web, que depois eu vou mostrar. Então, tem alguns links que vocês podem utilizar, encontrar alguns motores do IML, que vocês podem pesquisar um pouco sobre o IML, certo? E que vocês podem utilizar para fazer algum chatbot para vocês. Existe hoje também, além de assistentes virtuais, chatbots, etc., que a gente pode implementar especificamente no software. Existem algumas plataformas de assistentes virtuais e chatbots disponíveis na internet, certo? Uma das plataformas que eu posso dizer para vocês primeiro aqui, que inclusive já está vindo para o Brasil, para se utilizar aqui no Brasil, é o Alexa, certo? O que é o Alexa? O Alexa não é só um chatbot. Na verdade, o Alexa é um conjunto de dispositivos de hardware que você conversa, eles ouvem você, então você conversa com esses dispositivos, e eles podem, inclusive, agir sobre a sua residência. Então, por exemplo, você vai lá, você cria um conjunto de padrões de entrada, padrões de coisa que você trabalha, né, que são os intents, né, no Alexa, e você pega isso aí e tu trabalha numa estrutura, certo, JSON de input, para criar esse esquema de, por exemplo, eu falo uma coisa para a Alexa, ela vai lá e faz uma coisa para mim. Então, essa responsividade. Então, por exemplo, eu falo, Alexa, acende uma luz, né? Alexa, coloca uma música para mim. Então, ela vai ouvir isso com alguns dispositivos, e com outros dispositivos ela vai reagir, né, aos seus comandos, e isso pode ser tudo programado, você pode criar lá, digamos, os teus próprios conjuntos de comportamentos no Alexa, né? Então, você pode ir lá e programar o teu Alexa, né? Isso é muito legal, toda uma estrutura de segurança, de software, etc. Também tem um outro cara aqui que trabalha em cima de chatbots, mais chatbots especificamente, que é o Google Dialogflow, certo? Ele é bem interessante, ele trabalha como se fosse um fluxo de informações, que ele vai pegar um conjunto de intents que ele tem, e isso ele vai usar para identificar um conjunto de padrões, né? Então, você vai mandar uma query, ou seja, você vai mandar uma mensagem via input, certo? Que é, por exemplo, um microfone, teclado, ele vai pegar isso, vai encontrar o intent, que é aquele padrão que fecha com aquilo que você falou
para o sistema, isso é para uma base de dados ou para APIs externas, e isso retorna depois, tá? Esse retorno, o que vai fazer? Ele vai acionar alguma coisa no monitor ou ele vai falar para você. Então, é a mesma coisa, mais ou menos, com o chatbot. Tu vai lá, conversa no teclado, ou você conversa via voz, ele vai entender isso e ele vai responder para você, certo? Então, por exemplo, aqui embaixo à direita, vocês podem ver uma estrutura, né? Então, nós temos o usuário, nós temos o agente, vai receber essa informação, e os intentes, que são os conjuntos que você cria, ele vai ter um conjunto de frases, cada um vai identificar, por exemplo, oi, olá, bom dia, boa noite. Então, ele vai pegar isso, esse conjunto de padrões de, por exemplo, cumprimentos, vai identificar e ele vai responder para você. Certo? Você pode criar um intento específico para falar, vamos conversar sobre inteligência artificial. Então, ele vai criar, a gente cria um intento e ele vai para esse intento, e aí, né, rola uma coisa muito legal. Então, a gente pode criar uma estrutura de, por exemplo, de várias conversas, que isso vai levando uma nova estrutura. Então, a gente vai redirecionando, e a gente pode dividir caminhos diferentes, certo? Então, por exemplo, aqui vocês podem ver todo um organograma. Esses slides talvez não estejam sendo vistos muito bem na web, mas eles podem ver depois quando vocês baixarem, ok? Então, tem todo um conjunto de estrutura. Então, vamos supor, oi, eu quero comprar uma pizza, tá? Mas que pizza você quer? Eu quero uma pizza de queijo, eu quero com 2 sabores, e ele vai dividindo, aí chega uma hora e diz, que tipo de pagamento você vai fazer? Em dinheiro, em crédito, débito, leva uma maquininha, então você seleciona, então tu diz, vou fazer em crédito, então ele segue um caminho diferente, né, então é bem interessante. Um outro cara que é muito legal aqui, que é o Watson Conversation, certo? Ele também é um sistema de chatbots que vocês entram lá e vocês podem criar um conjunto de intents, né? Que, por exemplo, eu quero pedir uma pizza. Isso seria um intent, e aí ele teria algumas outras coisas, por exemplo, são os diálogos que vão responder, né? Que vão trabalhar em cima desses padrões de entrada, pegar e identificar o que você quer, e aí responder com uma resposta específica, ou gerar uma mensagem, ou etc. Né? Uma coisa muito legal, tanto do Dialogflow, né, da Google, tanto do Watson Conversation, é que, por exemplo, a forma de você criar os padrões é você simplesmente colocar mensagem lá, ele vai levar isso para uma inteligência artificial que vai identificar melhor os intents de você, certo? É claro, isso num chatbot, com baixo processamento, em que não pode usar todo um conjunto de cloud computing, por exemplo, como da Google, da Watson, né? Então, normalmente a gente trabalha com padrões de entradas e os coringas. Então, a gente tem um conjunto de palavras. Depois eu vou mostrar para vocês na prática, mais ou menos, como é que isso funciona. Ok? Vamos seguir aqui. Então, aqui tem mais alguma imagem do Watson Conversation. Tá? Então, esses 3 aqui são muito interessantes para ver. E um outro aqui que é interessante, a nível de curiosidade, que é o Pandora Bots. Certo? O Pandora Bots, ele também é uma plataforma para tu lá e criar o seu assistente pessoal. Na verdade, tá mais para chatbot ainda, né? O seu chatbot, e compartilhar esse chatbot, por exemplo, Telegram, internet, Facebook, né? Então, vários sistemas. A curiosidade desse Pandora Bots é que você pode programar os intents, a forma como ele vai identificar os padrões, através do AML mesmo. Os outros não, eles têm uma estrutura de formulário próprio. Aqui o Pandora Bots, você trabalha com AML. E aí, enquanto você está vendo as informações você conversa com esse teu chat, certo? Você pode ir alterando, certo? O teu AML para ser compatível. Peguei tal mensagem, vou alterar essa mensagem. Vi que um usuário perguntou tal coisa. Isso eu não tenho cadastrado. Então, a gente vai cadastrando tudo isso, certo? Então, aquilo são 4 plataformas de criação de chatbots que eu mostrei para vocês, ok? Lembrando que quando a gente vai lá para o Alexa, o negócio fica um pouco mais do que chatbot, ele vai para assistente virtual, né? E o Dialogflow também um pouco. É claro, existem outros, por exemplo, a Siri, mas o esquema da Siri de programação é um pouco mais complicado, então eu não entro muito aqui, certo? Uma outra curiosidade, então eu mesmo trabalho com pesquisa em cima de assistentes virtuais, de chatbots. Eu também criei uma plataforma para criação de assistentes virtuais, e eu vou mostrar para vocês também como que é essa utilização. É claro, por exemplo,
É, existem diferenças aqui em relação às outras plataformas, todas as plataformas são diferentes, mas aqui eu trabalho com alguns tipos de padrões de chatbots mesmo, então depois eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, o que é a Arista Nest? A Arista Nest é baseado na minha tese de doutorado, que eu comecei em 2005, 2006, tá por aí. Eu implementei lá um conjunto de assistente, um assistente pessoal, né, que ele trabalhava baseado no SOA, né, então uma arquitetura orientada a serviço. E mais tarde, no meu pós-doutorado, eu dei sequência nisso, então tinha um chatbot, esse chatbot foi evoluindo, eu criei uma plataforma para a criação de chatbots. Hoje em dia, essa plataforma ela é utilizada para pesquisa, projetos de pesquisa, projetos de TCC, né? Então, depois eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Em que a gente vem trabalhar em cima dessa interface para criar conjunto de padrões de entrada, de saída, etc. Né? Então, serve para publicação de artigos, depois eu mostro a utilização da plataforma. Aqui tem um esquema de criação de diálogos, depois vemos isso na prática, né? E o esquema de padrões que eu falei para vocês, que como trabalham os chatbots, né? Então, a gente trabalha em cima de padrões, então vocês aqui é a primeira frase aqui, ó, padrão. Porcento, meu nome é friendname, ponto vírgula. Por exemplo, isso aqui é um padrão de entrada, então porcento seria um coringa. Então, por exemplo, o meu nome, então esse o, ele entra tudo lá no meu coringa. Ou, por exemplo, olá, chatbot, o meu nome, então tudo isso antes do meu nome ali, ele entra no padrão de coringa, depois a gente vai ver como cadastrar isso aqui. E no caso, eu trabalho com um conceito aqui de crenças, que também o IML tem um esquema de crenças que você pode colocar, né, no próprio chatbot, para que ele lembre de coisas de você. Né? Então, por exemplo, ó, aqui seria uma resposta, né, para essa pergunta ali, né, para esse padrão de entrada. Então, a pessoa fala, olá, chatbot, meu nome é Saulo. Então, o chatbot vai responder, muito prazer. Então, ele substitui esse friend name aqui e diz, meu nome é botname. Isso aqui é uma crença que o bot tem lá, que ele vai responder já. Então, por exemplo, aí eu digo o seguinte, olá, meu nome é Saulo. Aí o bot responde, muito prazer, Saulo, me chamo Arisa, por exemplo. Né? Então, o que vai acontecer? Ele vai procurar num conjunto de padrões, certo? Esse aqui é um padrão que está lá no banco de dados, numa lista de padrões que o chatbot tem, e o padrão que ele encontrar que fechar, ou mais de um padrão que ele encontra que fechar, ele vai tentar pegar daquele padrão a resposta. Né? Aqui tem um outro exemplo que trabalha com variáveis, no caso tem o cifrão aqui, que são as variáveis. Por exemplo, porcento quanto é cifrão 1 mais cifrão 2. Então, por exemplo, a resposta, o resultado é soma tal. Porque a minha plataforma trabalha com scripts. Eu posso criar scripts em Lua para poder responder para o chatbot algumas outras coisas que são programáveis, que não seriam possíveis simplesmente colocando uma frase, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quanto é 2 mais 5? O bot responde, o resultado é 7, porque ele vai lá no script, que está o exemplo do script aqui embaixo. Então, por exemplo, eu pego o argumento 1 mais o argumento 2, transformo em número, porque ele chega lá como strings, e eu retorno a soma desses caras. Ou também eu posso fazer o consumo de serviços web, né? No caso aqui, esse exemplo aqui do WSCal é serviço web SOAP, certo? Então, por exemplo, eu vou lá no serviço web SOAP, Math, que ele já está cadastrado, no caso aqui a gente vai cadastrar ele, né? Sum, aí eu passo ali o A, args1, B, args2, então eu passei essas informações, foi para o serviço web, executou em algum lugar na nuvem e retorna esse resultado também como conversa ali no chatbot, certo? Então vai ser substituído por este arroba soma aqui, cifrão 1, cifrão 2, né? Então, ele vai responder e o resultado é 7, né? Porque ele vai lá e busca essa resposta específica. Ok? Então, isso aqui é só uma visãozinha, né? Então, aqui o esquema também de comportamentos. Então, comportamentos são scripts também em Lua, mas que eles ocorrem de fundo, eles executam de fundo e ficam rodando lá. Então, tem uma agenda menor, eu quero que execute esse script ou esse comportamento todo domingo de noite às 23 horas. Por exemplo. Ele vai lá e executa alguma coisa. Ou a cada 5 segundos quero que execute esse script. Então, ele vai ficar executando, certo? Então, isso serve para dar uma proatividade. Então, por exemplo, o teu assistente virtual, ele percebe alguma mudança de situação
que gera um gatilho e ele te manda uma mensagem. Né? Então, por exemplo, esse comportamento aqui, ele é muito simples, é só para exemplo, né? Em que ele faz o seguinte, ele pega a lista de amigos, né, a lista de contatos desse chatbot, certo? E para cada um elemento da lista, ele vai pegar o ID, ele vai pegar esse get local aqui, ele vai pegar uma crença local, certo? Que vai ser o IM, o Instant Message que a pessoa está usando. E se esse cara for um Telegram, se ele estiver conversando via Telegram, ele vai mandar uma mensagem para esse cara aqui, que ele vai buscar de um diálogo. Da onde? Diálogo main, vai pegar o contexto main do diálogo Feliz Ano Novo, e esse aqui é só um padrão que a gente não está utilizando. E ele manda uma mensagem para esse ID desse usuário no Telegram com essa mensagem, e aí vem uma mensagem aleatória, porque estou buscando isso num diálogo específico que eu criei. Depois a gente vai ver isso também na prática de criação, ok? E aí o que vai acontecer? Isso aqui está agendado para todo dia 1º de janeiro, a 0,1 minuto, ele vai mandar essa mensagem Feliz Ano Novo, aleatória aqui, né, para todos os contatos no Telegram, ok? Então, é um exemplozinho de comportamento só. Agora, como é que está estruturada a implementação? Então, é mais ou menos como funciona um chatbot. Então, por exemplo, nós temos o designer aqui, que é a pessoa que vai construir a base de conhecimento, a base de conversação do chatbot, através de uma interface web. No caso, eu estou trabalhando com interface web, não é um software no computador que tu instala. Então, tu tem uma interface web porque o chatbot está conversando na web. Tá? Isso vai lá para uma base de conversação, que nós vamos ter as crenças, os scripts, nós temos os contextos e os diálogos e os comportamentos, certo? Então, isso tudo é a base do nosso chatbot. Eu trabalho em cima de banco de dados, certo? Para poder manter as informações armazenadas das pessoas, ok? Inclusive, o sistema de busca que eu faço aqui, eu não preciso carregar todo o IML na memória. Inclusive, eu trabalho também com AML, só que eu estendi isso, eu mudei bastante, a estrutura já não é mais em AML. Okay? O motor vai pegar e identificar essas coisas e ele vai responder de alguma forma, certo? E tem um executor de comportamentos que fica funcionando de fundo. O usuário ele pode conversar com o chatbot por um módulo web, por Telegram, ou por um aplicativo para Android, tá? Então, tem algumas opções que dá para se trabalhar também, ok? E aí vai mais além, porque ele pode, além de ser um assistente virtual, ele pode se tornar um agente, né, responder de várias formas. Nós temos alguns casos de testes que estão sendo trabalhados, que já foram trabalhados, então, por exemplo, em cima dessa plataforma, que foi um estágio do curso de Engenharia de Automação e Controle na UFSC, que daí fez um chatbot para pós-graduação da Engenharia Mecânica. Um outro teste também que a gente fez uma pesquisa do artigo 170 do aluno Laércio, que foi para o Reunita, que ficou por um tempinho de testes ali, né, que ele criou um chatbot para o Reunita. Um outro caso de teste foi o CMBot, esse cara que foi para graduação de alunos de TCC, construíram um chatbot lá para a empresa de um dos alunos que ele trabalhava, né. Um quarto caso de teste, que daí foi do Ventura, do Ricardo Ventura, que também foi daí um TCC em cima dessa plataforma, trabalhando em cima de operador 4.0, né? E indústria 4.0, que foi bem interessante, no curso de controle e automação da UFSC. Tem várias coisas que ele trabalhou ali em cima, não vamos entrar muito a fundo nisso. Aí tem uns outros casos atuais, que tem um TCC ali na UFSC, tem um projeto PUIC, do aluno lá de design lá da Unisul, lá de BIMUS, tem um mestrado na pós-graduação em Engenharia de Automação e Sistema, que nós estamos trabalhando em cima da indústria 4.0, e tem testes que a gente anda fazendo com o pessoal do PJL, do Conselho Nacional de Justiça, certo? Então, alguns testes que a gente anda fazendo, porque eles querem colocar inteligência artificial nos processos jurídicos, tá? Beleza, então, aqui os slides, é isso aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o trabalho em si no chatbot, tá? Então, por exemplo, antes de entrar lá, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma wiki
na internet. Vocês podem acessar simplesmente saulo.ariza.com.br, certo? E vocês vão acessar a minha wiki, tá? O que tem nessa wiki? Tem bastante coisa legal. Tem todas as disciplinas que eu ministro, coloco material aqui. Para essa parte de chatbots, vocês entram aqui em inteligência artificial, certo? Vocês vão abrir esse link aqui, tá? Nesse link aqui tem uma parte que a gente trabalha com chatbots, tá? Então eu coloquei os slides ali também, se vocês quiserem baixar. Tem aqui um workshop que eu dei trabalhando com AML, tem coisas aqui, bastante coisa legal assim de chatbots, tá? Além de outras coisas de inteligência artificial que de vez em quando eu vou colocando, tá? Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês é esse ambiente de desenvolvimento de chatbots, esse ambiente para criação de chatbots, certo? Que estão na web. Atualmente, eu trabalho com esse ambiente mais para projetos de pesquisa mesmo, TCCs, etc. Então, não é algo que vai lá, vou construir um para minha pizzaria. Não, não é para isso. Porque não é exatamente um sistema comercial, não estou vendendo, não estou fazendo nada em cima dele. Okay? Eu vou mostrar para vocês aqui em cima dele, porque a gente mais ou menos mantém um padrão de criação de chatbots, assim como a gente fazia no Dialogflow, assim como a gente faria no Otis Conversation. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então, eu vou fazer login aqui no sistema. Okay? Então, aqui já existem vários chatbots aqui de exemplos rodando, certo? Okay? Então, eu vou criar um chatbot aqui para a gente poder trabalhar. Ok? Primeiro, eu vou pegar uma imagenzinha na internet, um logotipo, um user aqui, né? PNG, para que a gente possa fazer o nosso personagemzinho lá no chatbot. Tá? Então, eu vou pegar qualquer um aqui, imagem. Vou pegar esse aqui. Salvar a imagem, vou salvar aqui no desktop. Tá? Então, eu salvei essa imagenzinha que a gente vai utilizar para o nosso avatar. Por que é importante uma personificação do nosso chatbot? Bom, é importante porque vocês vão ter que dar uma personalidade para esse chatbot. Tá? Então, quando as pessoas vão conversar com o bot, simplesmente é um robozinho pessoal que conversa lá, as pessoas não se apegam muito. Né? Então, por exemplo, isso vai muito da própria parte de publicidade, como vocês vão mostrar a empresa de vocês. É legal que seja um botzinho simpático, né? Então, que ele tenha uma imagenzinha, que ele fale de um jeito legal, engraçado, ou mesmo sério, conforme a aplicação. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um novo bot, certo? Então, aqui, eu vou dar um ID dele de bot, certo? Só para nossa disciplina, né? Bot de IA. Ok? Então, é só o nosso botzinho aqui. E aqui eu vou colocar a imagem desse nosso bot. Então, eu venho aqui, abro ele, eu vou dar um zoom aqui para poder olhar um pouquinho melhor, certo? Aqui a gente pode colocar algumas descrições. Descrição do nosso bot do artificial. Tá, então a gente coloca um esqueminha aqui, https .br, certo? E eu vou colocar ele como público, scripts proativo aqui, ok, e salvar, certo? Beleza? Então eu criei aqui o nosso botzinho, ele já tem uma imagenzinha. Nas configurações, que é isso aqui, nós temos as configurações básicas, nós podemos cadastrar esse bot no Telegram, então basta vir colocar aquele ID do Telegram que vocês clicam no link, etc, e colocar o token aqui, tá? Então aqui à direita tem a explicação aqui. Tem outras coisinhas aqui que não vem muito ao caso. Aqui são os colaboradores, que as pessoas que participam na colaboração desse chatbot, na criação desse chatbot. E aqui ao lado nós temos então uma janelinha para conversar.
com o chatbot. É claro que eu vou mandar uma mensagem, esse chatbot não sabe responder, porque ele foi recém-criado, ele não tem nenhum contexto, né? Então, a gente vai vir em contextos. Só um momentinho. A gente vai vir em contextos aqui. A parte de contextos, em geral, é o seguinte. Vocês estão conversando assuntos genéricos e depois, de repente, vocês falam o seguinte. Eu vou conversar sobre inteligência artificial. Aí você entra em inteligência artificial e começa a falar, me indique um livro. Aí o bot vai chegar, vai te indicar um livro de inteligência artificial muito legal. Ok, beleza, porque você só falou, me indique um livro. Ele sabe que está conversando sobre inteligência artificial. Aí, de repente, você diz, não, vamos conversar sobre sistemas operacionais. O que ele faz? Ele vai pular de contexto, ele sai da inteligência artificial e ele vai para um outro contexto que você tem que cadastrar, você, é claro, né? Mas ele vai para um outro contexto que fala sobre sistemas operacionais. Na hora que você fizer a mesma pergunta, perguntar a mesma coisa, me indique um livro, ele vai te indicar um livro de sistemas operacionais e não de inteligência artificial. Então, o esquema de contexto serve justamente para separar sobre o que estamos conversando, tá? Isso acontece na maioria dos chatbots, então se vocês forem programar em AML, tem também o sistema de contexto. E no AML são os contextos, em geral, em arquivos separados. Bom, aqui nós vamos criar o nosso primeiro contexto, certo? O primeiro contexto na minha plataforma, ele tem que ter o nome de main, certo? Então, contexto principal, ok? Então, esse contexto principal vai ser main, tá? E eu crio ele aqui e aí eu posso começar a colocar os diálogos. Os diálogos são aqueles esqueminhas que a gente coloca, por exemplo, os tipos de padrões que eu quero e o que ele vai dar de mensagem de resposta. Então, por exemplo, vamos criar um diálogo aqui. Eu vou chamar esse diálogo aqui de cumprimentos, ok? Eu vou colocar aqui alguns padrões, então, por exemplo, oi, ou olá, não está muito bonito aqui a forma como eu estou colocando, mas já vai funcionar. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, aqui. Esse porcento dos coringas, ou seja, eu coloquei o seguinte, tudo que vier antes e depois de oi, ele vai desconsiderar, ele vai pegar o oi. É claro, existem palavras, por exemplo, se eu digitar boi, ele vai pegar esse contexto. É claro, a gente teria que escrever um pouquinho melhor, mas para testes aqui, para os nossos testes, aqui já resolve. Como resposta, olá, tudo bem? E eu separo com vírgula na minha plataforma, tá? Oi, certo? Simplesmente olá, ok, beleza, eu venho aqui, eu salvo esse cara aqui, então isso aqui já salvou o primeiro diálogo, e aí eu posso mandar o oi aqui, que eu falei antes, aqui, ó, oi, o nosso IA bot aqui já respondeu com oi, né? Aí, é claro, vamos pegar alguma outra coisa, então vamos agora criar o de despedida, então, vamos criar um novo diálogo aqui, vamos chamar ele despedidas, tchau, até mais, até logo, tchau, já vai, que pena, volta, tá? Sei lá, respondi com algumas coisinhas aqui, e aí o nosso bot que já sabe responder, olá, por exemplo, aqui, tchau. Okay? O que aconteceu? Quando ele encontrou esse padrão aqui nas minhas mensagens que eu digitei, ou tchau, tchau, já vou indo. Ó, já vai? Que pena. Quando ele fecha um desses padrões aqui, dessas mensagens aqui, ele vai encontrar isso aqui e ele vai ter várias respostas. Ele vai pegar uma dessas respostas aleatórias para responder. Então, por exemplo, pode ver que o primeiro aqui, quando eu disse tchau, ele falou, volta, tá? Aí depois, já vai? Que pena, né? Então, por exemplo, os chatbots, eles fazem isso. Eles pegam aqueles padrões que a gente tem, por exemplo, os despedidos aqui são diferentes, tem que ser diferentes dos cumprimentos, e eles já vão encontrar alguma coisa,
ok? Então, a gente já vai conversando. Isso aqui é a janelinha de teste aqui da minha plataforma. Mas outra coisa, assim, em relação a isso. Então, por exemplo, esse esquema que eu falei, vamos mudar um pouco sobre o contexto. Então, se eu criar um contexto aqui, vamos voltar para contexto, eu vou criar dois novos contextos aqui. Um é de inteligência artificial, ok? Então, que eu tinha conversado com vocês antes, né? E eu vou criar um outro contexto que vai ser sistemas operacionais, ok? Então, podem ver que inicialmente eles estão soltos aqui, porque eles não estão presos em nenhum contexto, na árvore do nosso contexto, tá? Então, a gente tem que criar aqui no meio uns diálogos para levar lá para a inteligência artificial ou para sistemas operacionais. Então, a gente vai entrar aqui e a gente vai criar um diálogo específico aqui. Então, vamos vir aqui. Então, por exemplo, vou criar o diálogo aqui, inteligência artificial. Aqui no nosso próprio main, certo? Então, no nosso próprio main, eu tenho que dizer, ó, se a pessoa falar alguma coisa sobre IA ou inteligência artificial, vamos lá para inteligência artificial. Então, aqui, ó, porcento, inteligência artificial, porcento. Vamos falar sobre IA. Ok. O que quer saber sobre IA? Ok, então, por exemplo, deixei só a inteligência artificial mesmo. Pode ver que eu não coloco acentuação, nada aqui, né? Então, simplificar nossos padrões. Quando eu clicar ali, eu vou para inteligência artificial. Ok? Beleza. Já criei aqui um link para inteligência artificial, já está aqui. E agora eu vou criar um diálogo que vai para sistemas operacionais, tá? Então, vamos lá. Sistemas operacionais. Isso aqui é o diálogo que vai levar para o contexto, tá? Não vamos confundir com o contexto. Então, vamos lá. Sistemas operacionais. Vamos falar de sistemas operacionais. Ok? E aí, aqui no ir para, a gente vai dizer para ele pular de contexto quando eu falar sobre isso aqui. Ok? Beleza, então temos aqui os nossos contextos: cumprimento, despedida, inteligência artificial e sistemas operacionais. Agora, lá em sistemas operacionais ou inteligência artificial, eu preciso colocar algumas informações. Então, vamos pular aqui para os sistemas operacionais, vamos criar um diálogo aqui. Então, o que é? Então, o que é um sistema operacional? Então, esse aqui é só o nome do diálogo, e eu vou dizer o seguinte: o que é? Por exemplo, defina sistemas operacionais. Vou deixar só o defina aqui, ok? Eu vou dizer, sistemas operacionais é um conjunto de software que faz um interfaceamento entre o usuário e a máquina. É claro, é muito mais do que isso, mas eu estou simplificando aqui para o nosso exemplo, ok? Eu dou um salvar e eu vou fazer uma outra pergunta. Então, por exemplo, eu vou pedir aqui para indicar um livro aqui, ó. Por exemplo, indica livro. Aí eu falo o seguinte, ó. Livro, indica porcento livro. Porcento porque a pessoa pode dizer, ó, indica um livro, indica o livro, indica, sei lá, indica livro, sei lá. Deixei só assim, ele vai dizer, um livro bom é do Tannenbaum. Agora, não lembro como se escreve bem certinho, vou deixar assim, ok. Vamos salvar. E agora nós vamos voltar lá para o nosso main, que aqui é um afluente, aqui eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Eu vou adicionar um diálogo aqui. Então, o que é, ok? Que é, ponto e vírgula, defina, ok? Eu vou colocar inteligência técnicas para softwares
mais inteligentes. Só de bobagem, tá? Na verdade, isso vai muito mais além, a gente pode falar um pouco mais sobre isso e tal. Mas, por exemplo, ou simular comportamento inteligente. Vamos colocar que fica mais legal. Okay? Então, deixamos aqui bem simplesinho, só para o nosso exemplo, e vamos pedir para indicar livro aqui. Então, por exemplo, indicar livro. Novo diálogo, indicar livro. Aqui eu vou colocar, ó, só, indica livro, ok? Indica livro, a pessoa pode falar indicar livro, esse R ali no final também é nesse porcento, tá? Então, livro bom é do Russell e Norvig. Ok, então vou colocar aqui aquele Inteligência Artificial do Russell e Norvig, que é um livro bem legal para a disciplina. Ok, então podem ver, eu já coloquei aqui alguns diálogos aqui no Inteligência Artificial, em sistemas de operações também. Se a gente voltar lá para contexto, agora a gente já está criando uma árvorezinha de contexto, e aí eu posso vir aqui conversar com o nosso chatbot. Então, por exemplo, oi, vamos falar de inteligência artificial. Okay. Ó, me indica um livro. Me indica um livro. Ó, livro bom é do Russell Norvig. O que é? Então ele está respondendo. Aí de repente eu venho e digo, não vamos mais falar sobre inteligência artificial. A gente está aqui no contexto de inteligência artificial já. Como é que eu sei isso? Então se eu vim em conversa aqui, tem aqui o meu usuário aqui que está conversando com ele, eu venho nas conversas, nos logs das conversas, está aqui, ó. Ok? Então tem os logs da conversa, isso aqui eu posso usar para verificar se as pessoas estão fazendo perguntas corretas. Se eu tenho que mudar a forma dos meus padrões de receber essas perguntas, então eu posso analisar os logs dos usuários. E aqui, em detalhes, tá aqui que eu estou, ó, contexto main, pulei para inteligência artificial, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, vamos falar sobre sistemas operacionais e sobre sistemas operacionais, ok? Ele diz, ó, vamos falar sobre sistemas operacionais. Ó, vou fazer aquelas minhas mesmas perguntas. Me indica um livro, né? Me indica um livro, ok? Ó, um livro bom é do Tannenbaum. Beleza? Respondeu aqui diferente. Eu falei a mesma pergunta, né, praticamente. Não estou falando, estou falando sobre sistema operacional, me indica o livro de sistema operacional. Não falei, porque ele mudou do contexto. Então, em conversa aqui, se a gente for em detalhes, pode ver que agora é em sistemas operacionais que eu estou, né? Agora eu vou dizer o seguinte, o que é? Então, a mesma pergunta que fiz lá para a inteligência artificial, agora fiz aqui, e ele vai responder diferente, porque ele está em sistemas operacionais. Então, sistema operacional, sistemas operacionais é um conjunto de software que faz o interfaceamento entre o usuário e máquina, etc. Tá? Então, vocês podem ver que a gente tem aqui o esquema de contextos, né, que a gente pode trabalhar com isso. Tá? Então, tem várias outras coisas que a gente pode fazer também. Então, por exemplo, vamos lá nos nossos scripts aqui. Lembra que eu falei para scripts de vocês, né? Então, vamos fazer um esquema de soma. Soma. Aqui, ok? Então, eu vou criar um script de soma. E voltando aqui aos nossos slides, então vamos pegar aqui o nosso teste que a gente fez, trabalhando aqui com soma. Aqui, ó. Vamos pegar esse de cima aqui, ó. Então, return to number, etc, né? Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar... Isso aqui é um script em Lua, certo? Então, ó, o toNumber, ele transforma uma string em number. Esses args, eu recebo eles aqui na forma como strings, certo? Então, transforma eles em números, faço soma e retorno aqui na soma, ok? Então, eu vou salvar esse diálogo aqui, tá? Então, agora eu tenho uma lista aqui de scripts, então tenho soma, e quando eu ir lá nos meus diálogos, tá? Aqui nos contextos, e fizer aqui um diálogo aqui de tipo soma, então vamos voltar aqui, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, ó, quanto é tanto mais tanto, então eu posso pegar isso aqui, ó, deixa eu copiar isso aqui, porque
Ó, por exemplo, quanto é cifrão 1 mais cifrão 2? Aí eu respondo lá, né? Então, a soma de cifrão 1, então ele vai substituir isso aqui, tá? E cifrão 2 é, eu coloco aqui o arroba, de script, soma, cifrão 1, que é o primeiro parâmetro, cifrão 2 é o segundo parâmetro, ok? E isso seria a resposta. Vamos salvar aqui, vamos tentar agora o nosso script. Então, bot, quanto é 4 mais 6? Ó, a soma de 4 e 6 é 10. Então, podem ver, ele pegou onde tem o cifrão, que seria esse 4 e esse 6 aqui. Ele pegou aqui, substituiu, ok? Substituiu. E aí, quando eu fui responder, ele pegou aquela informação que ele substituiu, foi colocando aqui, que é o 4 e o 6, e o resultado aqui do soma, que é dessas entradas aqui, ele trouxe aqui pra gente. Ok? Então ele foi lá no script, buscou o script, que era o soma, executou essa operação e deu um return para a gente. É claro, os scripts podem ser muito mais complexos do que isso, né? Então aqui a gente tem todo um conjunto de comportamentos, scripts, sinônimos, etc. Então faz muito mais do que isso. A plataforma, inclusive, o esquema de consumo de serviço web na forma SOAP e na forma de REST também, né? Então, pegando aqui um exemplo de chatbot que eu tenho, mostrando alguns comportamentos ou scripts aqui, por exemplo. Vamos pegar um script aqui do CEP, então, por exemplo, para pegar o CEP de uma rua. Então, aqui eu posso testar o script na própria plataforma. Então, por exemplo, passei como argumento um CEP, que aí eu mando executar esse cara aqui. Ele vai executar o script e vai me dar um resultado. Ou aí ele vai me dar uma informação de saída, ele pode dar um erro, então se der um erro ele me avisa esse erro, né, para a gente fazer um debug nesse cara aqui, e ele vai lá e analisa, pega essa informação. No caso aqui eu estou consumindo um serviço REST, que é dos Correios, certo? Então aqui, ó, via CEP, é dos Correios? Não lembro, na verdade. É esse via CEP. E eu pego essa informação, né, via esse call REST aqui, decodifico, pego essas informações. Na plataforma tem um conjunto de informações aqui de ajuda, então vocês podem encontrar várias coisas, como criar um usuário, né, as informações de atualizações, como vocês utilizarem a plataforma, certo? Vocês, como alunos da disciplina, se quiserem usar a plataforma, vocês me mandem um e-mail, vocês conversem comigo, eu abro permissão para vocês utilizarem, e se vocês quiserem trabalhar com trabalho de conclusão de curso, algum projeto de pesquisa, vocês também podem utilizar, certo? Ela está aberta para esse tipo de projetos, certo? Daí vocês entram em contato comigo se precisarem, se quiserem trabalhar em cima disso, ou se quiserem trabalhar em cima de outra plataforma, alguma outra plataforma, como Dialogflow, certo? Também tem bastante coisa na internet, né? Então tem aqui da Google Dialogflow, então vocês podem se inscrever lá. Tem o Watson Conversation, que também é muito legal, dá para vocês entrarem lá na web lá para conversar para ensinar alguma coisa para o chat de vocês, para criar um chat para vocês. E também tem aqui lá do Alexa, né, da Amazon, que está chegando aqui no Brasil também, conversar em português, tá? Então, tem bastante coisa, bastante plataformas aí que vocês podem utilizar, certo? Então, deixa eu ver aqui. Então, só fechando, então, o nosso conteúdo aqui, a gente falou um pouco sobre chatbots, assistentes virtuais, certo? É algo que está bastante em ênfase, porque, por exemplo, hoje em dia, com os dispositivos móveis, muitas vezes vocês estão andando na rua, vocês não querem ficar digitando, ficar procurando as coisas lá. Então, vocês podem simplesmente pegar o teu dispositivo móvel e falar, ok, Google, me encontra um restaurante de sushi aqui perto. Ele vai lá e vai procurar para vocês, vai fazer alguma coisa e já responde para você. Então, já é uma forma de vocês terem uma ajuda ali, né?
Ou, por exemplo, vocês querem controlar a casa, ou, por exemplo, o esquema da indústria 4.0, né, que hoje em dia o pessoal está falando muito. Então, por exemplo, a pessoa está lá no chão de fábrica e ele diz, preciso saber se tem esse produto em estoque. O próprio chat ali do sistema vai lá, busca, informa para vocês. Eu preciso... o estoque está baixo. Cara, me reserva mais, faz uma compra, me manda uma ordem de compra aí para algum lugar, porque eu preciso disso aqui para amanhã. Então, por exemplo, você vai conversando com o teu chat, com o teu assistente virtual ali, em chão de fábrica mesmo, ou você está na praia, conversa com o teu assistente virtual, ele faz as coisas para vocês. Você diz o seguinte, vou ter uma reunião dia tal em São Paulo. O que ele faz? Já vai lá, agenda passagem para vocês, já vê um hotel bom para vocês, certo? Ou, talvez algum que vocês já tenham se instalado em alguma vez, ou faz uma pesquisa, e de repente já compra a passagem de avião para vocês, né, para as datas que vocês mais ou menos reservaram, e por aí vai, certo? Então, tem várias coisas que os assistentes virtuais, os chatbots, podem fazer, ok? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, vocês podem entrar em contato comigo, vocês podem acessar minha página, tem bastante coisa na internet. Tá? Então, fechamos aqui nossa aula e obrigado por assistir.